Olá, graça e paz, bom dia a você, amigo, meu irmão em Cristo Jesus, minha irmã. Mais um dia na presença de Deus, eu quero junto com você fazer uma oração nessa manhã. Mais um dia junto com você, eu quero também determinar sobre cada vida, sobre cada pessoa, a possibilidade que nós temos de viver os milagres de Deus na nossa vida. Jesus tem sempre para nós uma palavra, Jesus tem sempre para nós um ensinamento e nós temos a oportunidade de tomar como verdade as palavras de Jesus e colocá-las em prática nos nossos corações ou apenas viver aquém daquilo que Deus quer que nós sejamos nele. Lembrando que não há possibilidade de sermos literalmente chamados de filhos de Deus, se não for por intermédio de Jesus Cristo. A palavra de Deus, a palavra de Cristo, ela deixa muito claro isso. Que nem todo ser humano é filho de Deus. E isso às vezes incomoda aqueles que não querem dar atenção para aquilo que Jesus falou. Porque Jesus diz assim na sua palavra: aquele que diz que me ama, mas não guarda os meus mandamentos, se faz mentiroso. A própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, diz que em Jesus Cristo foi nos dado o direito de sermos chamados filhos de Deus. Ou seja, fora de Jesus não havia nenhuma ligação entre pai e filho. Por quê? Porque somente em Cristo Jesus nós fomos reconhecidos como os filhos de Deus. Foi nos dado o direito. Se foi nos dado o direito, é porque não nos pertencia. E isso precisa estar muito claro ao nosso coração. Pastor, quando então, segundo a Bíblia, eu me torno filho de Deus? A partir da hora que você entende o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a partir da hora que você toma como decisão entregar a sua vida a Jesus Cristo, e a Bíblia diz que todo esse processo, ele vem de alguns princípios muito importantes. Primeiro, ele diz, a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Segundo, a Bíblia também vai nos falar que todo aquele que crer e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê e não for batizado, esse já está condenado. Observa que há princípios para ser cumprido, para que tudo isso seja total na nossa vida. Então não é apenas frequentar uma igreja, não é apenas ter uma religião, não é apenas ter uma fé superficial. Na verdade, a fé que agrada a Deus é a fé que tem obras. E a fé que tem obras é a fé que produz segundo o princípio daquilo que a fé exerce em nós. Ou seja, um homem de fé literalmente bíblico, ele produz uma vida de santificação e de santidade todos os dias. Um homem que tem uma fé superficial, ele não produz de acordo com aquilo que a Bíblia nos determina que nós produzimos. O homem que tem uma fé superficial, ele apenas confessa com a sua boca, mas não deixa essa fé penetrar no seu coração e tomar a totalidade da sua vida e se tornar uma pessoa de acordo com aquilo que a Bíblia quer que ele seja. E é importante você entender isso. Por quê? Com a Bíblia, você se torna filho de Deus. Sem a Bíblia, você é apenas mais um religioso. Por quê? Porque a religião, ela simplesmente te diz o que pode e o que não pode, enquanto a Bíblia te chama a experimentar o poder verdadeiro de Cristo, que é aquele que te liberta de todo o pecado. É por isso que um homem, diz a Bíblia, que está em Cristo não vive pecando, mas aquele que está fora de Cristo vive do pecado, e a Bíblia diz que ele é filho do diabo. Olha o tanto que é sério isso. A Bíblia diz que aquele que vive na iniquidade, ou seja, um pecado contínuo como qualidade de vida, não é filho de Deus, mas é filho do diabo, é filho da ira. Mas e os filhos de Deus? Os filhos de Deus não vivem pecando.
Por quê? Porque tem a natureza de Deus e Deus é santo. Por isso ele diz: seja santo, porque o seu Pai é santo. A Bíblia diz que Cristo aprendeu a obedecer o Senhor e levou toda a estrutura de obediência até a cruz, suportando a morte e a morte de cruz. Então, para que nós possamos ser verdadeiramente filhos de Deus, nós temos princípios a se cumprir. Quais são eles? Primeiro, ouvir a palavra de Deus e crer no nosso coração, de todo o nosso entendimento, e a partir daí, entregar de uma vez por toda a nossa vida a Cristo. Se você ainda continua vivendo numa qualidade de pecado, numa vida de pecado, a qual você pode buscar na palavra de Deus, se você ainda tem dúvida se é pecado ou não o que você está cometendo, mas a Bíblia vai te responder. A Bíblia diz que todos aqueles que cometem pecado estão afastados de Deus. A Bíblia diz que o pecado é como uma cortina escura que nos afasta dos olhos de Deus. Deus não está de acordo e não faz qualquer comunhão com aqueles que o pecado ainda é para ele algo natural. Deus nos chama para viver algo sobrenatural da parte dele. Bom, pastor, mas eu não consigo vencer o pecado. Aí a Bíblia diz que você precisa o quê? Renovar a sua mente em Cristo Jesus. Porque o campo de atuação primordial para a execução do pecado e dos atos está na nossa mente. Então, se a sua mente não é renovada em Cristo, com certeza você não consegue vencer o pecado. Se você parar para observar e fazer uma análise do seu coração, o pecado que te mais prende é aquele que a sua mente mais é alimentada sobre ele. Há algumas pessoas que o pecado é o adultério. Pode ter certeza que a mente dessa pessoa ela é conduzida por coisas que levam a ele a gostar e até chegar ao consento total do adultério. Outros é a inveja. A mente dessa pessoa é alimentada dia após dia de pensamentos facciosos para que a inveja seja montada dentro do seu coração e aí o ato vai acontecer. Então, hoje eu deixo essa reflexão com você e eu quero orar pela sua vida para que Deus possa te abençoar nesse dia de hoje. Papai querido, Senhor amado, mais uma vez nós estamos na Tua presença e na Tua presença há abundância de ensinamento, na Tua presença há abundância de transformação, mudança de caráter, mudança de comportamento, mudança na nossa maneira de falar, de agir, de pensar. Em tudo, quando estamos na Tua presença, há uma mudança na nossa vida. E é por isso que hoje eu quero, junto com meu irmão, declarar que o Espírito do Senhor ocupe o nosso coração e que a nossa mente seja renovada como a mente de Cristo, para que nós possamos nos tornar mais parecidos com Jesus e sermos chamados os Teus filhos. Papai, eu oro por esta família, eu oro por este lar, eu oro por esta mulher, por este homem, eu oro por aquele que está vivendo a iniquidade constante na sua vida, pecando contra o Senhor, mas que tem desejo de abandonar o pecado, mas não sabe como. Papai, renova a mente dessa pessoa, transforma ele pelo poder da Tua palavra e que ele possa encontrar com o Senhor e ter alegria no seu coração. Que o Senhor o visite, o Senhor fortaleça e o Senhor os liberte de toda a escravidão do pecado. E assim nós declaramos nesse dia de hoje as bênçãos do Senhor sendo derramadas sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.